Fala, meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Galera, você já deve ter visto aí no meu Instagram lá, e aqui também eu tenho postado algumas coisas sobre a IA, né? Sobre o cloud especificamente, que é o que eu mais estou testando aí ultimamente. E galera, eu tenho algumas notícias para vocês aí. Boas e más notícias para vocês. Vamos começar com as más notícias primeiro, né? Eu acredito, na minha opinião, que seja, se você está estudando programação, seja um excelente momento para você começar a aperfeiçoar a criação de coisas próprias e não depender somente do mercado de TI para você ganhar o seu dinheiro. Isso é uma coisa que eu já venho falando para vocês há bastante tempo e eu sempre fui muito pé no chão com a questão da inteligência artificial. Vocês sabem muito bem disso, vocês sabem a minha opinião. Eu não acho que programadores serão substituídos 100% por inteligência artificial, mas não há como negar que a IA no ponto que ela está hoje, ela vai sim substituir grande parte de programadores níveis inferiores, eu acredito, tá? Isso já está acontecendo, né? A gente vê, é só você olhar, eu sempre digo para vocês que é sempre muito interessante você utilizar o mercado como, como a visibilidade das coisas de como que estão as coisas. Então você quer saber como é que está a IA em relação às coisas? Olhe para o mercado. O mercado está fazendo layoff dia após dia, substituindo pessoas, tá? E isso quer dizer que teremos uma mudança provavelmente muito relevante, tá? No médio e longo prazo em relação a isso. Então, em vez de vocês ficarem é, preocupados com isso, eu recomendo vocês a sempre buscar rendas extras, coisas que não dependam somente do seu trabalho. Isso inclui mais um trabalho também, né? Então, eu sempre falo para vocês aqui, sempre busque, cara, talvez ter dois trampos ao mesmo tempo, busque outras fontes de renda sem ser uma só, que é a programação que talvez esteja em risco no momento. A gente não sabe como é que vai ser isso no futuro, tá? E aí já entra a boa notícia, cara. A boa notícia é o momento para as pessoas criativas é agora, cara, tá? O momento para as pessoas criativas é agora. A IA deu um avanço, cara, muito grande que eu particularmente eu não esperava que isso ia acontecer tão rápido, tá? É claro que a gente tem aí muitas evoluções na IA desde 2022, né, desde pós-pandemia, mas, cara, essa última atualização que veio aí em 2026, a gente está vendo um crescimento diferenciado da inteligência artificial. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Galera, só um contexto antes de eu iniciar esse vídeo. Primeiro, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Para me ajudar aqui, já estou, né? Tô há 4 anos fazendo isso aqui, cara. Tô com 1.450 seguidores. Então, se você puder deixar o like, se inscrever no canal, é, ficarei feliz com isso. Bom, só contextualizando, cara, eu não quero que você se desaponte com a tecnologia, tá? Porque a gente, você e eu, estamos vivendo numa época muito boa e muito ruim. Quando chegamos na Revolução Industrial, por exemplo, todo mundo achou que seria um caos por conta da substituição, criação de máquinas e tudo mais, certo? Logo depois vieram os aprendizados em relação a isso e pessoas conseguiram novos empregos em relação a. Eu não estou dizendo que você vai perder o seu emprego, mas as coisas a partir de agora
tendem a ficar mais fáceis, de um modo geral, tá bom? E assim, cara, as coisas ficando mais fáceis, eu acredito que haverão outras oportunidades para a gente trabalhar também. Então, a IA ela vai trazer uma série de outras coisas, tá? Talvez seja até bom para quem está começando agora, que não vai precisar se matar de estudar, como eu precisei lá atrás para começar dentro do mercado de TI, tá? Então, talvez vai ter coisas que você não vai necessariamente precisar saber mais, entende? Porque simplesmente a IA vai ficar tão boa nesse ponto que, cara, é tipo a lâmpada, tá ligado? Você usa a lâmpada, não precisa saber qual é que é a estática ali, sei lá, como que ela funciona por trás dos panos, porque você só precisa aprender a utilizar a lâmpada, trocar ela às vezes, né? E, e é isso, não é? Ou até às vezes chamar um cara, né, para fazer uma manutenção, alguma coisa na rede elétrica, você não precisa saber como é que funciona. Mas ela traz um monte de benefícios. Você consegue ler um livro com a luz. Então, essa é a analogia que você tem que utilizar com esses avanços. Você não precisa se desmotivar, a continuar com o mercado de TI, cara. Continue estudando, continue fazendo as coisas que você sempre fez. Continue fazendo o que eu sempre falo para vocês aqui, que é se aprimorar, tá? Continue se aprimorando nas coisas que você gosta de fazer. Vai surgir um momento que você vai conseguir engatar aí no mercado de TI e muito provavelmente com muito mais skill, porque hoje, cara, basicamente é muito mais fácil de você aprender e vai tender a ficar muito mais fácil. Eu acredito que a IA, ela não vem só para a gente eliminar pessoas de empregos. Isso é uma visão muito quadrada da inteligência artificial, cara. Na minha opinião, a gente vai ter uma melhoria drástica nos componentes de desenvolvimento também, como de banco de dados, como de frameworks, essas coisas que a gente tem que, às vezes, penar para utilizar. Eu acredito que isso não vai ser mais tão difícil assim. É claro que é interessante você continuar o seu desenvolvimento mental, porque programadores ainda serão muito necessários, cara. Nas empresas que eu trabalho aqui, eu sou muito necessário em várias coisas. Existem N coisas que ninguém nunca vai confiar para uma inteligência artificial, tá? Bom, galera, eu só queria mostrar, fazer esse adendo aqui, para mostrar para vocês algumas coisas em relação a isso, tá? E, bom, a gente já deu 8 minutos de vídeo, eu vou compartilhar minha tela aqui. Inclusive, esse negócio que eu acabei fazendo, ele está ocupando muita, muita memória aqui que eu acabei fazendo. Então, me dá um momento aqui. Bom, galera, antes de tudo, vocês já sabem que os conteúdos aqui, eles são mais profundos, né? Então, raramente eu vou pegar um público que ele está desinteressado ou ele está interessado muito porcamente em alguma coisa. Cara, eu vou a fundo aqui nas coisas, eu sempre mostro para vocês como que funciona as coisas de um modo mais intenso e mais profundo. Porque não adianta eu ser o cara superficialzinho que vai falar uma coisinha aqui para vocês e tá tudo bem e tal. Não, eu gosto de que vocês entendam meus argumentos, que vocês também tenham reflexões sobre isso, tá? Então eu gosto de mostrar as coisas na prática mesmo. Então, o que que eu fiz aqui? Primeiramente, eu recebi uma mensagem de um amigo esses dias, falando que o Cláudio era massa pra caramba e tudo mais. E muitos seguidores, inclusive, me mandaram isso. Então, eu resolvi testar, né? Então, aqui, vocês podem ver que, primeiro, eu passei um problema aqui para ele no dia 13 de março. O que acontece, né? Só contextualizando, cada 15 dias eu preciso enviar uma cobrança para as empresas que eu trabalho, né? Num formato de invoice. Então, esse invoice, ele é basicamente um arquivo de texto, que no caso seria um doc, né? Mas, deixa eu mostrar aqui para vocês, no caso, como que seria esse invoice.
TXT? Porra, cara, como é que é? Notepad. E aqui eu tenho, por exemplo, dia 1 ao 15. é, daí eu venho aqui, eu tenho que vir aqui no dia 1 ao 15, ó. Daí eu tenho que contar os dias úteis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias úteis do dia 1 ao 15. Beleza. Daí nesses dias úteis eu tenho que fazer quantas horas eu trabalhei. E aí eu tenho que sempre ir lá no dia 1 ao 15, daí do dia 16 ao 30, e fazer essa substituição e colocar o valor que deu esse invoice. E eu tenho que também colocar algumas informações ali da empresa. Só que eu pensei, eu vou começar ó, testando essa ferramenta já no pior cenário, tá ligado? Porque eu quero ver se ela é boa mesmo. Então, eu já gerei aqui, ó. Tem um invoice que eu tenho que enviar a cada 15 dias, num formato específico. Pensei em transformar em HTML e alterar somente as horas que estarão na tag e converter para um PDF, onde subo o arquivo e talvez inicialmente digito o número de horas. Cara, ele já gerou aqui para mim. E aí, galera, o que acontece? Quando eu fiz esse primeiro prompt aqui, ele já me gerou essa belezura aqui, ó. Botou aqui o nome da minha empresa, tudo mais, a data de entrega. Os, porque a empresa que eu trabalho ela é espanhola, né? Então botou tudo aqui, o mês cadastrado já e tudo mais, quantas horas, qual que seria a tarifa por hora e tudo isso automatizado, ó. Então ele preenche aqui, se eu colocar, ó, por exemplo, isso aqui, e tudo mais. Isso aqui ele gerou de cara, galera, de cara primária. E aí eu já pensei, nossa, mano, é aqui que ele gerou o exportar como PDF e tal. Eu já pensei, nossa, mano. E aí ele me fez umas perguntas aqui, tipo, como é que funciona em feriado? Eu tenho que contar dias úteis? A cada 15 dias você tem que enviar isso aqui? Aí eu comecei a fazer mais e mais. Eu criei uma conta lá no Google autorizando o SMTP, que é o envio de e-mail, e pedi para ele me enviar um e-mail todo 15 dias com essas informações automaticamente geradas já. E aí foi o que ele fez, cara. Ele me gerou eu fui lá, ele me pediu para cadastrar lá, me deu passo a passo como é que eu cadastraria o e-mail, a notificação ali do e-mail. E e como que eu autorizaria o Gmail a rodar aqui no meu background. E aí o que que ele fez? Depois de muitos prompts aqui, ele acabou gerando para mim um servidorzinho que é o Invoices aqui, ó. Então tem um servidor que ele fica rodando todos os dias no meu computador, verificando se é a data, se é o momento de eu enviar, por exemplo, o e-mail, tá? E aqui ele colocou uma aba de teste e tudo mais. Então ele fica validando, cara, hoje é dia de enviar, sim ou não? Hoje é dia de enviar, sim ou não? Hoje é dia de enviar, sim ou não? Quando chega no final do mês, ele envia um e-mail para mim dizendo, cara, chegou o dia de enviar o invoice. E aí ele monta esse invoice aqui dentro, e aí ele me envia no e-mail para eu aprovar ou não com os valores que já estão ali. Deixa eu mostrar para vocês aí. E aí, então, ele me enviou esse e-mail aqui, ó, no dia 15/3/2026. Ó, o invoice 30, cara. Daí ele me mandou aqui embaixo o total a faturar e tudo mais que eu não vou mostrar, né? Eu deletei só para esconder. E aí eu botei um e-mail de teste meu aqui antes, né? Obviamente. E aí ele vai aprovar esse e-mail aqui, tá? Então, se eu aprovar, ele vai enviar direto. Se eu alterar, ele vai para uma tela e eu altero o número de horas ali, alguma coisa que precisaria ser alterado. Mas ele envia essa aprovação antes para ver se está tudo certo. Galera, isso aqui, como desenvolvedor, eu levaria muito tempo para fazer, tá? Porque pense que é um arquivo de doc. Eu teria que convertê-lo em HTML, encontrar as tags ali dentro para fazer as alterações diretamente, tá? Aqui eu só mandei para ele o template que eu precisava
e ele gerou isso para mim, tá? Isso aqui é um exemplo que eu fiz. Não usei nem o Cloud Code. Eu vou mostrar para vocês no outro vídeo, cara, com o Cloud Code o que que eu fiz. Assim, agora deixa eu voltar aqui para mim. E galera, voltando aqui, é uma ótima, é um ótimo momento, vou falar novamente, para você aprender a criar coisas para você mesmo, para você que teve sempre o sonho de ser um cara que é empreendedor. Você pode utilizar esse momento a seu favor, mano. Porque isso sim vai te dar um retorno, às vezes, muito maior financeiramente, às vezes, do que ter um trabalho, cara. Às vezes você é um cara que é diferenciado, que tem uma ideia boa, e você vai lá, implementa essa ideia e dá muito certo. Muitas vezes, é, isso pode acontecer, tá? Então, pensem nisso. Pensem nisso. Eu vou mostrar no próximo chat, no próximo vídeo, é, usando o Cloud Code diretamente, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal. Fiquem bem, até a próxima e tchau.